uma coisa que eu vejo entre os pais, de forma geral, é porque eles têm medo, né? Quando fala assim, vamos fazer o teste de provocação oral. Por eles terem passado por algumas experiências que podem ter sido intensas, digamos assim, na vida deles, eles têm receio de expor o filho deles novamente a essa situação. E totalmente Sim, justificável esse tipo de postura. sim, Então, o medo, eu sinto que é um sentimento muito presente entre esses pais quando se fala de teste de provocação oral, né? sim, de fato. Então, para esses pais que vêm logo, que quando fala TPO, vem logo esse sentimento, né, de rebarba à tona, quais seriam os benefícios que a criança pode ter para que ele seja feito, né? Para que realmente fale assim, não, eu preciso submeter meu filho a essa experiência, a essa situação, para tal benefício. Primeiro, por que que tem que ter receio do TPO? Porque, de fato, a gente precisa ter um certo receio da realização do TPO de maneira inadvertida, né? Não quando indicação médica. Quando É, tem um acompanhamento e o TPO é indicado, existem os riscos, por isso o receio, porém, os benefícios superam, sem dúvida, os riscos. Os riscos são o quê? Se a gente tem uma alergia suspeita ou confirmada, e existe a possibilidade dessa alergia ter uma manifestação mais grave, que é o que a gente chamaria de anafilaxia, então isso envolve um risco para a criança, e aí os pais às vezes têm medo tanto dessa reação mais grave quanto das reações que eles já experienciaram na vida deles, né, com a criança. sim, Às vezes uma sim. diarreia quase que incontrolável, que demora muito tempo para cessar, e aí quando chega, passa os 6 meses de dieta de exclusão, quando chega no momento da exposição, às vezes a família está realmente um pouco reticente, sem querer fazer. Só que a gente sempre tem que ter em mente que o que a gente tem que buscar sempre é a alimentação completa, a alimentação com todos os grupos alimentares, é a ausência da restrição. A gente não deve ficar restrito de nenhum grupo alimentar, nem o adulto, nem a criança, porque isso implica em restrição de nutrientes, que são É, importantes para a gente, para o crescimento, desenvolvimento da criança, principalmente. A criança está numa fase que vai daqui a pouco entrar num crescimento acelerado, então ela precisa de todos os grupos alimentares. Então tem a importância nutricional, tem também a importância social, porque muitas vezes quando a gente tem o estigma, o rótulo de uma criança alérgica, essa criança acaba sendo privada de participar de eventos sociais pelo risco. Às vezes é arriscado mesmo quando a alergia ainda está presente, então a privação acaba sendo algo benéfico para proteger a criança, mas quando você não tem mais o diagnóstico de alergia alimentar, para que ficar privado? Então tem um benefício enorme de você perceber que superou o quadro, que está tudo bem. sim. Ou o benefício de te dar segurança de que você realmente precisa restringir aquele grupo alimentar para poder ter segurança durante um período, até liberar novamente a dieta da criança. É. Isso que você trouxe é muito importante, porque algumas pessoas acham que, assim, quando a gente trata da alergia às proteínas do leite, por exemplo, você exclui um grupo de alimentos, né? Não, você não exclui Sim, só o leite sim, especificamente, você exclui tudo à base daquele alimento. E aí algumas pessoas, até principalmente quando são adultos, ficam com aquela ideia na cabeça, né? Ah, é possível viver sem leite. É possível desde que você faça correções adequadas para que você viva sem leite, né? uhum, Então, assim, o conceito, muitas vezes, que as pessoas têm de que dá para viver sem, muitas vezes não se aplica à criança efetivamente, porque a demanda dela é extremamente peculiar, né? Ela tem uma demanda, ela precisa suprir aquela necessidade nutricional, aquela questão social envolvida. Eu sim, trouxe aqui um caso uma vez de uma menininha que ela tinha uns 10 anos de idade, na ocasião em que a atendi, e ela chegou com a suspeita de alergia às proteínas do leite. E ela chegou com um teste, um exame, que era um exame à base de GG. E aí a mãe foi orientada a procurar um nutricionista para fazer a exclusão daqueles exames que tinham dado positivos na ocasião. Então, pense certo. assim, além das proteínas do leite, ela foi orientada a excluir vários grupos Diversos alimentares. grupos alimentares. Vários E grupos alimentares. não é Não raro é a gente raro isso ver acontecer. isso E era uma na criança de prática. 10 anos, uma criança que está na idade escolar, uma criança que interage, que troca, que participa de eventos sociais com os colegas, né, que já tem determinada autonomia na vida dela, digamos assim. Sim, E isso é extremamente significativo quando você para pensar numa restrição. Então, a questão sim. social, ela tem um peso muito grande mesmo